Quero cumprimentar a todos os nossos alunos do nosso curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que a alegria do Senhor possa estar inundando o seu coração, com a disposição, o ânimo em poder conhecer, aprender, ser treinado para poder usar a palavra de Deus, né? Empunhar essa arma com eficiência, com conhecimento. Tenho certeza que o Senhor nesses dias tem produzido em você essa disposição e essa fome, amém? E eu gostaria de convidar você para a gente estar orando. Hoje é a nossa última aula de hermenêutica. Sei que muita coisa foi falada e eu recebi muito poucas perguntas. Poucos alunos nos mandaram perguntas e eu gostaria muito de receber suas perguntas, responder pelo menos por e-mail. Você pode mandar para a gente, para nós é uma alegria estar respondendo, ok? Agora eu não sei se você não mandou porque não teve dúvida ou porque são tantas que você prefere procurar as respostas aí na sua apostila. Fique de pé onde você está. Vamos orar ao Senhor como temos orado nesses dias. O Senhor nos possa dar um coração santo, olhos abertos, espírito de revelação para compreender a sua palavra. Erga suas mãos para o céu. Pai, nós oramos nesta hora que o teu Espírito traga da tua unção nessa hora. Que o Senhor mova sobre nós. Pai Santo, para trazer entendimento, revelação, compreensão da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento, dá-nos compreensão, dá-nos sabedoria, para lidar com a tua palavra com temor, ou com reverência, para lidar com ela, ó Deus, traduzindo-a com palavras espirituais, ó Deus, tendo o nosso coração submisso para obedecê-la, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, na última aula, nós começamos a estudar aqui os princípios de interpretação especiais. Nós vimos os símbolos e os tipos. Símbolos e tipos são duas coisas muito importantes na palavra de Deus. Eu queria continuar falando de outras situações especiais, figuras de linguagem na palavra de Deus. E o terceiro são as interpretações de parábolas. Nós temos que ter princípios para isso. O que é esse? Esse é o princípio pelo qual qualquer parábola é interpretada quando nós discernimos o moral da história e podemos interpretar os seus elementos. O que é uma parábola? Parábola é uma história curta. Se você entende português, parábola é uma símile. Parábola é uma comparação. Isso é colocado explicitamente no texto, ok? Então a parábola é uma história curta, simples, uma símile, de onde uma lição de moral pode ser extraída. Então é uma história terrena com significado celestial. Quais são os objetivos das parábolas? O uso das parábolas era um dos principais métodos que o Senhor usou para ensinar. E Jesus mesmo disse por que ele fez isso. Por que Jesus usou as parábolas? Por duas razões. Primeiro, para revelar a verdade para aqueles que estavam abertos e eram humildes de espírito para receber. Em segundo lugar, para que aqueles que tinham o coração fechado e duro não pudessem entender. Então você vê que coisa interessante. As parábolas, elas fazem uma triagem entre os que são e os que não são. Por isso que símbolos, tipos, alegorias, são coisas importantes na Bíblia. Por quê? Porque faz distinção entre aqueles que querem receber de Deus e os que não querem. Aqueles que têm um coração para Deus, entendem. Aqueles que não têm um coração para Deus, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, eles leem, mas não compreendem. É por isso que existe na Bíblia. Talvez você está perguntando, por que tem símbolos? Para que precisamos de símbolos? Para que precisamos de tipos? Para que precisamos de parábolas? Para que precisamos de alegorias bíblicas? Justamente fazer essa distinção, ok? Mas também a palavra de Deus lança mão de símbolos, porque a Bíblia foi escrita para todas as gerações. Deus precisava de liberar a sua palavra de tal maneira que todos os homens de todas as épocas pudessem compreender. E a única maneira de homens de todas as épocas poderem compreender uma verdade é se ela for apresentada através de símbolos. Normalmente lançando mão de coisas da natureza, coisas da criação, que nunca mudam, como plantar e colher, né? Chuva, sol, dia, noite, as estações do ano. Essas coisas nunca mudam. Então, como está sempre aí as estrelas, as cores, o arco-íris, as rochas, pedras, essas coisas estão sempre conosco em todas as gerações. Deus lançou mão delas para poder comunicar-se com todos os homens de todas as épocas. Né? Precioso isso, não é verdade?
Bom, mas voltando para as parábolas, elas então tinham esse objetivo. Como é que as parábolas podem ser usadas? Bom, você sabe, antes de falar disso, é importante dizer para você o seguinte, que as parábolas, elas na Bíblia podem ser consideradas ou classificadas em parábolas longas ou parábolas curtas. As parábolas longas, Jesus contou a maioria delas. As curtas, tanto Jesus disse, quanto também tem algumas no Velho Testamento. Alguns profetas também falaram algumas parábolas curtas. As parábolas curtas, elas são, na verdade, símiles, figuras de linguagem, onde uma comparação é feita de uma maneira quase instantânea, ok? Como fazer a aplicação da interpretação de parábolas? Quais são as orientações? Primeiro, o primeiro passo é você ter certeza que o texto que você está lendo é uma parábola. Isso parece bem evidente, não é verdade? Você não pode pegar um texto que não é parábola e tentar interpretar como se fosse. Segunda coisa, lembrar, como eu disse, que a parábola é uma símile, ou seja, é uma figura de linguagem que lança mão de semelhanças, similitudes, só que é algo bem mais estendido. E toda parábola tem um ponto focal, um ponto central, onde deve ser feita a comparação, ok? Então você deve pegar o todo da parábola e trazer uma correspondência para esse ponto focal, tá certo? Nem tudo que está na parábola, detalhadamente, deve ser colocado. Um exemplo, vamos dar como exemplo, Mateus 13, pegue a sua Bíblia, por favor. Eu não coloquei esse texto aqui, mas é importante que você leia. Jesus contou uma série de parábolas em Mateus, capítulo 13, e uma delas, essa parábola, Mateus capítulo 13, diz assim, verso 33, é só um versículo, uma parábola curta. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha aqui, para você interpretar essa parábola, você tem que lançar a mão também dos princípios que nós já estudamos, ok? Por exemplo, o princípio da primeira menção, fermento, é algo positivo ou negativo? Vai lá para a primeira menção. Lança a mão do princípio da menção completa. Pega todos os textos na Bíblia que falam de fermento. Eles são positivos ou negativos? A visão bíblica geral do fermento é boa ou ruim? Ora, se a visão bíblica, como eu já sei, vou te dizer, é sempre negativa, ou quase sempre negativa, então esse texto aqui não pode estar falando de algo positivo, está falando de algo negativo, ok? O ponto central, portanto, aqui é o fermento que foi escondido. Mas para isso você pode lançar a mão de perguntas. Quais são elas? O reino de Deus é semelhante a um fermento? Em que aspecto? Bom, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher escondeu. O que significa essa mulher? O que significa o fato de ser escondido? Terceiro, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. O que significa farinha na Bíblia? Nós podemos lançar a mão disso? Ou será que o que importa aqui é só o fato de ter ficado tudo levedado? Então você pode esquecer a farinha, você pode considerar como segundo plano a mulher, não precisa saber o que é a mulher, não precisa saber o que é a farinha. O ponto central aqui é o fermento que foi colocado e que levedou, contaminou, contagiou toda a massa. Então é a partir daí que você tem que interpretar a parábola. Terceira coisa, cada parábola é projetada para esconder ou revelar, digamos assim, uma verdade espiritual. Portanto, você precisa de poder analisar, entender a parábola e definir qual que é o ponto central. Entendeu? Você tem que, a partir desse ponto central, interpretar o resto da parábola. Quarta coisa, quando você for interpretar as partes de uma parábola, você tem que lembrar aquele princípio que nós falamos. A Bíblia explica a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. Em outras palavras, você precisa também de entender que o contexto onde aquela parábola foi inserida. Então, às vezes, a chave para a compreensão da parábola vai estar justamente no contexto. Tá certo? Então, as parábolas muitas vezes envolvem vários símbolos diferentes. E você não pode dar significado diferente para esse símbolo do contexto onde ele se encontra. Ok? Eu não sei se eu coloquei isso aqui.
Mas nesse texto mesmo aqui, de Mateus capítulo 13, Jesus contou várias parábolas. Então, na primeira parábola que ele contou, a do semeador, tem um momento que ele diz, interpretando a parábola, que as aves do céu, que vêm comer a semente, são demônios, que vêm para tomar a palavra que foi lançada. Depois, ele conta a parábola do grão de mostarda. Ele diz que o reino dos céus é como esse grão de mostarda que cresceu até o ponto de virar árvore. E o que é pior, diz que as aves do céu vêm se aninhar nessa árvore. Então, aves do céu não pode significar, nesse contexto, algo diferente daquela outra parábola, já que ele contou as duas em sequência. Entende isso? Por exemplo, outro exemplo, esse mesmo capítulo 13, Jesus contou a parábola do joio. Aí ele mesmo explica a parábola a partir do verso 36, então ele diz que o trigo são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do maligno. Mas o mundo é o lugar onde foi semeado, o mundo é o lugar da seara, o mundo, não é a igreja. Aí, você vai lendo depois, na penúltima parábola, é a parábola da pérola. E a parábola da pérola diz que o Senhor depois, aliás, o tesouro, perdão, diz que o tesouro, ele foi ocultado no campo. Olha que interessante. Na parábola do joio, o campo é o mundo. A parábola do tesouro, ela vem logo em seguida. Então, o tesouro que está aqui escondido no campo, o campo tem que ser o mundo também, não pode mudar o contexto, tá certo? E aí, se o campo é o mundo, então, obviamente, a interpretação do texto vai ter que caminhar nessa direção. Então, eu não quero interpretar com você cada uma delas, estou te dando alguns exemplos para você entender que o contexto também se aplica a parábolas. Ok? Quinto, as parábolas, como elas são extraídas de um contexto cultural, ou seja, tanto Jesus quanto os autores do Velho Testamento, eles contaram parábolas dentro de um contexto, as pessoas entendiam de uma maneira. Então você precisa também de entender quais eram os modos, os costumes, a cultura envolvida naquela parábola. Então, por exemplo, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Você lembra a história? Lá em Lucas, né? E o filho pródigo um dia chegou e pediu a herança para o pai antecipadamente. Então, se você vai olhar na cultura oriental, essa coisa de pedir herança é algo muito negativo. Pedir herança enquanto o pai está vivo é o mesmo que pedir para ele morrer. Então, quando você entende a cultura, a parábola, ela toma uma conotação ainda mais grave. O texto diz que o pai, quando viu o filho longe, saiu correndo para alcançá-lo. Mas quem conhece a cultura oriental sabe que os homens mais velhos, idosos, eles não têm essas expressões de emoção. Eles não saem correndo por coisa alguma. Aí você percebe como aquele pai realmente amava o filho, ao ponto de abrir mão dos seus conceitos culturais. Então, isso é muito importante. Sexto, uma doutrina não deve nunca ser baseada no ensino de parábolas. Lembra disso? Nunca uma doutrina deve ser baseada no ensino de parábolas unicamente. As parábolas devem ser usadas ou podem ser usadas para ilustrar, mas elas nunca são a fonte final de uma doutrina. A doutrina sempre é baseada no ensino literal da palavra de Deus. Lembra sempre disso, já falei, vou repetir. Uma parábola sempre tem um ponto central. Os detalhes só são importantes se relacionam com o ponto central. Não se perca nas minúcias. Fique preso ao ponto central, ok? Outra coisa, é importante que sejam comparadas as passagens paralelas que tratam do mesmo assunto, tá bom? Os termos que são explicados em uma parábola não podem ter sentido oposto em outra do mesmo contexto. Eu acabei de explicar para você aqui, acabei me adiantando, né? Falando aqui de Mateus capítulo 13. Já falei aqui o exemplo da parábola do joio, ok? Então tudo isso eu penso que é suficiente para você ser alertado de como interpretar parábolas. O quarto é o princípio de interpretação de alegorias. Bom, quando nós falamos de alegorias, as pessoas ficam assustadas. Eu não vou interpretar com você uma parábola, porque eu já fiz isso anteriormente com você, bem detalhadamente, e tem aí na apostila. E o próprio Jesus nos deu o exemplo de como interpretar parábolas, então não preciso de fazer com você. Quantos minutos nós temos ainda? Ok. Porque
Pessoal, eu tenho muito o que dizer, eu preciso de controlar o tempo com os irmãos aqui hoje. Princípio de interpretação de alegorias. Esse é a quarta figura de linguagem que precisa de ter cuidados especiais na interpretação. O que é esse princípio? É o princípio pelo qual qualquer alegoria pode ser interpretada, discernindo-se suas lições e interpretando seus elementos. O que é uma alegoria? Segundo o dicionário Webster, em inglês, é uma história em que as pessoas, coisas e acontecimentos têm um outro significado, diferente do literal. É como uma fábula, ou até uma parábola. Então, alegorias são muito utilizadas para você trazer clareza para um ensino, ou para fazer uma explicação. Alegorias, portanto, têm aquele poder. Elas podem ser muito úteis ou podem ser extremamente perigosas. Existem alegorias na Bíblia? Existem. E não são poucas, na verdade, existem muitas alegorias bíblicas, propostas da própria Bíblia. Então, alguns exemplos para você. Alegorias no Antigo Testamento, no Salmo 80, fala, a videira é uma história, é a videira do Egito. Provérbios 5,15 é outra alegoria, alegoria das águas. Esse eu quero ler com você, porque esse texto eu gosto dele. Abre lá, Provérbios 5, verso 15. Eu tenho certeza que você já leu esse texto na Palavra de Deus. É um texto muito conhecido. E fala a respeito do relacionamento ou do cuidado que você deve ter para com seu cônjuge. Né? Provérbios capítulo 5, verso 15, fala assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Bom, até aqui parece literal. Você pode interpretar esse versículo literalmente, sem problema nenhum. Aí vem o verso seguinte: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Olha que interessante. Olha, essas águas suas é para você. Essas fontes é para você e não para os estranhos. Aí o texto conclui: seja bendito o teu manancial, manancial de águas, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então aqui está falando do relacionamento íntimo entre o homem e a sua esposa. Vê que coisa preciosa. Mas qual alegoria poética foi usada aqui? Das águas. Que coisa linda, que classe, que categoria, que poesia. Né? Olhando, você não consegue perceber de imediato que é uma alegoria, mas o texto vai levando você, aí você percebe que tem uma alegoria envolvida aqui. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 3 ao 7, tem a alegoria da velhice. Eclesiastes, capítulo 12, do verso 3 ao 7. Diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora forte, as tuas pernas. Tudo é alegoria, está vendo? Mas o texto mesmo está explicando. Olha que precioso. No dia em que tremerem os guardas da casa, os braços são os guardas da casa, e se curvarem os homens outrora fortes. Quem são esses homens? As pernas. E cessarem os teus moedores, e assim por diante. Olha o que diz o texto mais. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Então, o texto todo usa de alegorias. São ilustrações, comparações, que são poesia, obviamente, mas também que trazem impacto visual, que trazem impacto na interpretação. Também há alegorias no Novo Testamento. Alegorias, às vezes, são simbólicas. Eu mencionei hoje, ou na aula passada, o sal da terra. Mateus 5,13, o Senhor disse: vós sois o sal da terra. Jesus disse, lá em João 10, aquela alegoria do bom pastor. Né? Ele fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário vê o lobo e corre, mas o pastor não, ele cuida. A ovelha conhece a voz do pastor. Né? Quer dizer, o Senhor vai falando uma série de comparações. No final ele diz, eu sou o bom pastor. Ele fez uma alegoria. Aquilo não é uma parábola, aquilo é uma alegoria. Parábola é uma história. Alegoria não. Alegorias são comparações. Quando uma coisa não quer dizer realmente aquilo que está dizendo, mas está representando outra. Lá em João 15, o Senhor fez uma outra alegoria, a alegoria da videira. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, vocês são ramos que estão ligados em mim. Sendo ramos que estão ligados em mim, a minha seiva deve fluir em você. Se você continuar ligado em mim, você vai dar muito fruto.
Mas se você não der fruto, o pai vai cortar e vai limpar. E o que é pior, ele pode lançar no fogo. Então, é uma alegoria repleta de muitos ensinamentos. Você precisa ter clareza na hora de compreender as alegorias bíblicas. Ok? Bom, alguém vai dizer, pastor, essas alegorias, na verdade, elas não passam de comparações com coisas onde nós percebemos claramente as semelhanças. Mas e aquela alegoria onde nós propomos um significado para o texto que não era o sentido que o autor tinha em mente? Bom, só existe um caso desse na Bíblia. Está lá em Gálatas, capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia. Só existe uma situação bíblica realmente de alegorização. Presta atenção. Há uma diferença entre alegoria bíblica e fazer alegorização. Alegoria bíblica é quando o próprio texto faz a comparação e te dá a interpretação. Alegorização é quando você pega o texto bíblico e atribui a ele um outro sentido, que não é o sentido que o autor tinha em mente quando escreveu. Entendeu? Alegorização é uma coisa muito perigosa. Não estou dizendo que toda alegorização é errada. Estou apenas dizendo que fazer alegorização é perigoso. Pessoas que não têm entendimento bíblico, não conhecem profundamente a palavra de Deus, podem fazer coisas terríveis com isso. E, na verdade, todos os grandes erros que têm sido cometidos, eventualmente, no meio dos irmãos, é fruto de alegorizações. Ou seja, pegamos o texto bíblico, damos a ele um outro sentido que ele não tem essa intenção, e depois achamos que é a palavra de Deus. Então, a alegorização é uma coisa muito perigosa. Todavia, não podemos dizer que realmente não seja bíblico, porque Paulo fez isso. Em Gálatas capítulo 4, do verso 21 em diante, Paulo faz uma alegorização. Ele diz que Sara e Agar são alegorias. Olha o que diz. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. É o único lugar onde aparece a palavra na Bíblia. Paulo é quem está dizendo, essas coisas são alegóricas. Mas, você vê, se você ler realmente no Velho Testamento, você não vai entender dessa maneira. Você vai entender Sara e Agar como sendo a história de 2 mulheres. Mas Paulo pegou essa história e atribuiu um sentido diferente àquele que o texto originalmente tinha dado. Agora, Paulo pode fazer isso, porque ele escreveu aqui de fato inspirado, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Mas nós não temos liberdade para fazer isso. Ok? Você não tem liberdade para sair alegorizando. Então, vou te dar um exemplo assim, bem louco, por exemplo. Você pode, por exemplo, pegar... bom, não tão louco assim, mas você pode, por exemplo, dizer que Davi, ele lutou com Saul e com Golias. Bom, esse é um bom exemplo. Você pode alegorizar. Você pode dizer, olha, Davi aponta para o crente, Saul é a carne e Golias é o diabo. Davi teve que vencer a carne e teve que vencer o diabo. Isso é alegorização? É. Por quê? Porque o Novo Testamento não diz que Davi é um tipo do crente e nem diz claramente que Saul simboliza a carne ou que Golias simboliza o diabo. Não diz isso no Novo Testamento. Se dissesse, seria um tipo. Como não diz, é só uma alegoria. Olha, essa alegoria ela pode ser positiva. Você está ensinando uma lição. E as pessoas vão dizer, nossa, que profundo, que bonito, que legal. Não é necessariamente errado. Mas se você seguir esse princípio para tudo que está no Velho Testamento, você vai acabar incorrendo em erro, e erro grave. Então tenha muito cuidado com isso. Entendeu o que é alegorizar? Muito bem. Como é que você pode aplicar então o entendimento das alegorias bíblicas? Então esquece a alegorização. Como você pode compreender as alegorias bíblicas? Então o primeiro passo é você ter certeza de que a passagem que você está lendo é uma alegoria. Então a alegoria é como uma metáfora, ok? Então você vai identificar os pontos de comparação dentro daquela alegoria. Volto a repetir, uma coisa é interpretar a alegoria bíblica, outra coisa é fazer alegorização. Então quando Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos,
Isso é uma alegoria bíblica. Foi Jesus quem propôs. Você deve agora interpretar esse texto. Outra coisa é alegorização. O que é alegorização? É atribuir ao texto um sentido que ele não tem. Vamos imaginar, eu não sou muito bom em alegorias, mas vamos imaginar uma situação, você está lendo o texto que Jesus, por exemplo, entrou no templo e expulsou os cambistas. Você pode alegorizar, você pode dizer, bom, uma vez que o templo aponta para o crente, então os cambistas simbolizam o quê? Demônios. E significa que pode ter demônios dentro do templo. E Jesus vai usar de força para expulsar esses demônios do crente. Então você pegou uma alegoria, pegou um texto bíblico e alegorizou. Isso é perigoso. Compreende? Eu não estou aqui sugerindo que ninguém faça isso, pelo contrário, eu estou desestimulando que você faça isso. Fique com o texto como está escrito. Não fique inventando coisas a partir dele. Ou não fique dando a ele sentido que ele não tinha originalmente. Ok? Mas não significa que não existam alegorias na Bíblia. Essas alegorias têm que ser interpretadas. Aí sigo esses princípios que eu estou falando para você. O terceiro deles, para interpretar o conjunto da alegoria, cada uma das partes deve ser interpretada e também compreendida, como é o caso de João, capítulo 15. Quarto, muitas vezes a chave para interpretar uma alegoria está no seu contexto, tá bom? O contexto vai explicar. Então, quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos, ele propôs uma alegoria. Não é parábola, é uma alegoria. Para você entender as partes dessa alegoria, ou seja, os ramos, os frutos que produz, a poda que o texto menciona, ser lançado no fogo, você então tem que entender o contexto todo do capítulo 15, quando o Senhor dá, ele próprio, a explicação da maior parte da alegoria que ele propõe. Quinto, como as alegorias também, como nesse caso das parábolas, elas são fruto de um contexto cultural dos autores, né? Então, nós precisamos de pesquisar também os modos, os costumes, o material, a cultura daquela época, para nós compreendermos aquela alegoria de maneira mais profunda e mais rica. Tá certo? Então, por exemplo, essa coisa da videira. Nós moramos num lugar, eu digo nós, eu aqui, eu moro num lugar onde eu não convivo com parreiras. Eu sei que os irmãos que estão assistindo aulas aí em Porto Alegre, às vezes tem uma parreira no quintal. Eu não tenho. Então, minha compreensão de videira é limitada. Então eu preciso de pesquisar, saber como funciona, como é o cultivo. Né? Um irmão muito querido mudou para uma casa, né? Ele morava no Brasil, mudou para Portugal, chegou lá, tinha uma parreira no quintal. Ele pensou que era, como estava tudo seco, ele pensou que era capim. E já mandou cortar tudo. Até que alguém advertiu e falou, não faça isso, isso é uma parreira, mas isso vai florescer. E não deu outra. No tempo certo, aquilo ficou verde, frutificou, ficou uma coisa linda. Mas como ele chegou, não conhecia, não sabia por que estava tão seco, por que ficou só, né, ali cortado os galhos todos. Então, você compreender de onde aquela alegoria bíblica foi tirada, vai te dar uma instrução maior. Sexto, uma doutrina nunca deve ser baseada no ensino alegórico. Isso aplica para todas as figuras de linguagem. Nunca baseie uma doutrina unicamente no ensino alegórico. Unicamente. Assim como parábolas, assim como os tipos, as alegorias podem ilustrar uma doutrina. Mas você não deve estabelecer uma doutrina a não ser que seja no ensino claro, explícito, literal da palavra de Deus. E por último, você não deve confundir alegoria com alegorização. Eu vou falar isso de novo, repetir várias vezes para você ter noção da seriedade que é. Como isso para nós é algo sério. Tá certo? A alegoria bíblica é uma forma legítima de ilustrar uma verdade. A alegorização, olha aqui, a alegorização é forçar uma passagem para dizer algo que ela não tinha intenção de dizer. Quando você força o texto para dizer algo que aquele autor não tinha intenção de falar, aí está fazendo uma alegoria, uma comparação indevida.
Isso é muito perigoso. Tá bom? Então, numa alegorização, normalmente o texto é interpretado para além do seu significado, tanto gramatical quanto histórico. Quer dizer, o que o autor quis dizer, não tem problema, ninguém liga. Não importa o que ele quis dizer, o que importa agora é o que eu estou entendendo. Isso é alegorizar, uma das coisas mais demoníacas que existe. Eu não preciso dizer mais para você o tanto que isso é diabólico. Então, estudar alegoria bíblica é uma coisa, fazer alegorização é outra. As pessoas do mundo adoram alegorização. O crente novo convertido, então, fica muito entusiasmado diante de uma. Mas tenha muito cuidado, ok? O melhor é nunca fazer. Uma demonstração desse princípio. Como é que podemos interpretar esse princípio de maneira prática? Muito bem. Vamos usar o texto que eu falei tantas vezes aqui, Mateus 5,13. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Bom, o sal da terra, obviamente, aponta para os discípulos de Jesus. É o sal. O fato de ser da terra, a terra que aponta para o mundo, para a humanidade, para os homens. O texto diz que o sal pode vir a ser insípido, perder o sabor. O que significa? Crente que perdeu a capacidade de influenciar. O texto diz como lhe restaurar o sabor. Ele não diz que é impossível, mas diz que é difícil restaurar o sabor de um sal que tornou-se insípido. Aí o texto fala o quê? Um sal que não salga não serve para mais nada. Ou seja, um crente assim não tem utilidade nas mãos de Deus, não é útil para o reino de Deus. Ele não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora. Ser lançado fora aqui é ser tirado da comunhão. É um sal que está atrapalhando o saleiro, então ele tem que ser tirado do saleiro, tirado da comunhão. E depois o texto diz que o resultado dele é ser pisado pelos homens, desprezado pelos incrédulos. Os incrédulos vão ver e vão dizer, puxa vida, que tipo de crente que você é. Então você vê, essas lições todas podem ser tiradas dessa alegoria. Alegoria proposta pelo próprio Senhor Jesus. Aqui não estamos fazendo alegorização, aqui estamos interpretando uma alegoria. Amém? Bom, o nosso último princípio é o princípio de interpretação de profecia. Isso é um assunto muito vasto, né? Eu precisaria de uma aula inteira para compartilhá-lo com você. Provavelmente vamos ter ocasião para fazer isso quando a gente for estudar algum livro profético do Velho Testamento. Mas o que é essa profecia? Profecia do Velho Testamento, ela é caracterizada pela expressão extática. O que é isso? Os profetas do Velho Testamento, eles tinham experiência de êxtase. E eles então recebiam essa revelação através do êxtase. Por isso que às vezes a profecia bíblica do Velho Testamento parece às vezes tão difícil de ser compreendida. Então, a interpretação da profecia é com certeza o maior desafio para nós intérpretes. Tá bom? Mas você não deve desprezar isso. É o desafio por quê? Para interpretar a profecia, você tem que usar todos os princípios que nós estudamos até agora. Por isso eu vou colocar ela por último. Porque eu nem tenho como aplicá-la com você aqui, porque você vai usar tudo. Tudo que eu falei até hoje, você vai precisar de usar para interpretar e aplicar um texto profético. Eu queria falar algumas coisas a respeito dessa questão da profecia. Primeiro, a natureza da profecia. Então, basicamente, no Velho Testamento, a profecia tinha duas vertentes. Tinha um aspecto de prognóstico e tinha um aspecto de diagnóstico. O que era isso? No aspecto de diagnóstico, a profecia era uma pregação. Ok? Então, o profeta, ele chegava diante da nação e fazia uma pregação, comunicava algo que estava no coração de Deus. Voltando aqui para o quadro, enquanto prognóstico, a profecia ela é aquilo que nós esperamos que ela seja mesmo, uma forma de predição. Ou seja, o profeta ali falava algo com relação ao futuro para exortar ou para trazer esperança e consolo para o povo naquele presente. Nunca era falado só para algum tipo de curiosidade, era sempre para um nível de edificação. Os níveis de inspiração profética. Então, no Velho Testamento, nós temos muitos níveis de inspiração. O primeiro nível é o nível que nós chamamos de espírito da profecia, como está lá em Apocalipse 19, verso 10. O que é o espírito da profecia? Significa que o Espírito Santo se moveu sobre homens no Velho Testamento
e eles fizeram pronunciamentos inspirados. Mas não significa que de fato eles eram profetas o tempo inteiro. Então, por exemplo, Adão, quando Adão falou que o homem ia deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, ele estava fazendo uma declaração profética, né? Quando nós sabemos que Enoque, Judas diz que Enoque profetizou a respeito da vinda do Senhor. Foi uma declaração profética baseada no espírito de profecia. A Bíblia fala também que Abraão era tido como profeta nos dias dele. Os outros homens o viam como profeta. Isaac também tinha um espírito de profeta quando ele abençoou os seus filhos, Jacó e Esaú. O próprio Jacó depois, quando ele foi abençoar os seus filhos, e abençoou 2 dos seus netos, ele também tinha o espírito de profecia, porque o que ele falou, na verdade, era tudo profecia. O próprio José, quando ele fala, olha, quando eu morrer e vocês forem embora para a terra, levem os meus ossos com vocês. Está lá no final do livro de Gênesis, capítulo 50. Então José tinha sobre ele um espírito de profecia. O outro aspecto é o dom de profecia. Então nós temos o espírito da profecia, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Esse dom é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, e é definido como um dos dons do Espírito Santo. O dom de profecia é essa capacidade que o Espírito Santo dá sobrenaturalmente para algumas pessoas, para dar direções da parte de Deus, para falar coisas da parte de Deus, para trazer diagnóstico e, eventualmente, prognóstico. Ok? Mas é um dom. O dom deve ser julgado, diz a Bíblia. Terceira coisa é o ofício do profeta. O ofício de profeta, basicamente, esses são os livros da palavra de Deus. Então, um profeta é aquele que tinha um ministério de representar Deus diante dos homens. Isso particularmente no Velho Testamento. Ele tinha também a capacidade de dar a palavra de Deus, de interpretar o espírito da lei para os seus contemporâneos. Ele tem poder de trazer diagnóstico, ou seja, dizer qual é o problema dos dias que ele vivia, e também tinha o poder de dizer aquilo que o Senhor faria logo em seguida. E por último, nós temos a profecia da Escritura. O que é a profecia da Escritura? 2 Pedro 1,19 usa essa expressão, profecia da Escritura, para se referir aos livros proféticos do Velho Testamento. Ok? Quando ele diz que é infalível, não pode falhar. Então nós temos essas 4 coisas. Os profetas também tinham designações na Bíblia. Eles eram chamados de homens de Deus, videntes, intérpretes, mensageiros do Senhor, servos do Senhor e também, literalmente, de profetas. Muitos eram chamados de profetas. Como esse ofício de profeta se desenvolveu no Velho Testamento? Todo esse contexto histórico e definição é importante, porque você não pode interpretar aquilo que você não sabe o que é. Se você ouve a palavra profecia, e você logo conclui, profecia é previsão do futuro, você está equivocado. A maior parte da profecia bíblica não é preditiva. A menor parte é preditiva. Então, a maior parte da profecia era a pregação do profeta para aqueles dias. Obviamente, ela se aplica para todas as épocas, aquela palavra. Mas como aplicação, literalmente, ela foi falada para aquele povo naquele momento. Ok? Agora, o profeta também teve momentos onde ele prognosticou, ele falou algo do futuro. Tá certo? Como foi desenvolvido isso? Então, tem 2 pontos focais a respeito dos profetas no Velho Testamento. Os 2 pontos focais são Moisés e Samuel. Esses são os 2 homens mais importantes quando se trata da revelação de Deus no Velho Testamento. Bom, com relação a Moisés. Moisés foi um profeta único. Ele não teve outro como ele. Somente Jesus foi como Moisés. Por quê? Porque Deus falava com Moisés face a face. Moisés foi um profeta porque ele trouxe a revelação de tudo. Então ele trouxe a lei, o tabernáculo, todos os seus móveis e todas as suas festas, ordenanças. Quer dizer, Moisés teve a revelação de tudo. Moisés então entendeu a letra da lei. Agora, a partir de Samuel, começa um outro tipo de profeta. E aqui não é mais com relação à lei, não é a letra da lei, mas é o espírito da lei. A partir de Samuel, nós temos uma evolução do ofício profético. E é importante você entender isso aqui, porque Samuel, a Bíblia fala, foi o último dos juízes.
e o primeiro da linha dos profetas. Ora, Moisés foi profeta antes, mas não do jeito que seriam depois os profetas que viriam depois de Samuel. Ok? Então, de Samuel até Malaquias, nós temos o ministério dos profetas. Samuel foi usado também, a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Samuel 19, ele começou a escola de profetas. Escola de profetas, o que era a escola de profetas? Samuel pegou os jovens que tinham fome de Deus, queria saber a respeito da lei de Deus, e os separou para ensinar a respeito da lei e também de como responder ao Espírito de Deus em adoração e em profecia. Existiam escolas de profetas em muitos lugares. A Bíblia fala de Ramá, de Betel, de Jericó, de Gilgal. Em todos esses lugares haviam escolas de profetas. Qual o objetivo da escola de profeta? Era manter o espírito da lei. Era fazer com que, se possível, que Deus tivesse uma voz no meio daquela geração. Então, Moisés ficou com a letra da lei, mas os profetas representavam o espírito da lei. Classificação dos profetas. Bom, precisamos entender também que os profetas tinham uma classificação. Qual era a classificação deles? Basicamente, tinha os profetas não escritores, ou profetas orais. Esses profetas não escreveram nada, mas eles normalmente realizaram muitos sinais e prodígios. Quem são eles na Bíblia? Muitos: Natã, Gade, Abias, Elias, Eliseu, Elias, que foi o mais extraordinário de todos. No Novo Testamento tem João Batista, Ágabo, que são profetas, mas não escreveram coisa alguma. E o segundo grupo são os profetas escritores, que são a partir de Samuel. Eles escreveram, e escreveram diferentes tipos de escrito, basicamente 3: livros históricos, poéticos e proféticos. Os profetas que escreveram livros históricos, basicamente, Moisés, que escreveu o Pentateuco, e Samuel, que escreveu os livros de Juízes até o próprio livro de Samuel. Esses são homens que escreveram livros históricos. Os profetas que escreveram livros poéticos, basicamente foram Davi, que Davi também era um profeta, e Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações. E tem a maior parte dos profetas chamados profetas escritores, que são profetas maiores e menores. Maiores porque escreveram livros com mais capítulos, menores livros com menos capítulos. Ok? Essa distinção puramente didática para nós. Mas é bom você saber que alguns profetas escreveram e outros não. Esses profetas escritores, eles podem ser classificados também de 3 tipos de profecias. Os profetas escritores podiam escrever profecia local, com destino nacional e messiânica. O que é a profecia local? É quando o profeta fala da sua própria geração, da condição de vida daqueles que estavam ali, com que ele estava vivendo. Obviamente, o que o profeta fala em qualquer circunstância tem aplicação para todos os crentes, todas as épocas. Mas é importante entender que, literalmente, ele falou para um certo local. O segundo tipo são as profecias de destino nacional. O que é isso? São profecias que foram direcionadas tanto para Israel quanto para nações gentias. Então, tem profecias contra o Egito, profecias contra Edom, contra Moabe, contra a Síria e assim por diante, Babilônia. Então, essas profecias eram profecias que tinham um escopo muito maior, um alcance muito maior, se destinavam às nações. E o terceiro tipo de profecia foram as profecias messiânicas. Então, os profetas também profetizaram a respeito de Jesus. E quando falamos de profecia messiânica, significa que eles profetizaram a respeito de 3 coisas. Profetizaram a respeito da primeira vinda de Cristo, profetizaram de maneira simbólica a respeito da igreja e também a respeito da segunda vinda de Cristo. Há profecias no Velho Testamento a respeito da primeira vinda e a respeito da segunda vinda. Ambas são profecias messiânicas. Muito bem. Como interpretar profecia? Muitos princípios podem ser usados e eu fiz questão de colocar aqui na apostila, questão que você lesse todos eles. Então, são pelo menos 12 princípios, 14 princípios gerais e teológicos que nós ensinamos, e eu mostrei como cada um deles se aplica. Então, por exemplo, o princípio do contexto. Então, como é que ele se aplica a você? Você tem que lembrar que Bíblia explica a Bíblia. Isso significa que a profecia tem que ser interpretada à luz do seu contexto.
Você não pode tirar um versículo de uma profecia fora do seu contexto, tá certo? Isso significa que os profetas falaram para uma época, para um povo, numa circunstância. Então, isso tem que ficar claro. Segunda coisa, o princípio da menção comparativa. Quando você for interpretar uma profecia, você precisa de ver se aquela profecia já se cumpriu. Se ela se cumpriu, como, onde ela se cumpriu, compare com outras passagens que tratam do mesmo assunto. Isso é um princípio claro. O princípio da divisão étnica. O que é isso? Entenda para quem a profecia te direciona. Eu falei isso para você quando nós falamos aqui desse princípio da divisão étnica. São 3 grupos, os judeus, os gentios e a igreja. O profeta está falando para um desses. Entenda para quem ele está falando. Porque compreender isso vai facilitar, obviamente, a sua compreensão. Para você fazer essa distinção, faz aquelas perguntinhas que eu te ensinei. Né? O texto se refere a toda a casa de Israel, o texto se refere às 10 tribos, o reino do norte, o texto se refere só a tribos de Judá, ou seja, o reino do sul, se refere às nações gentílicas, ou se refere a toda a igreja? Essa pergunta tem que ser feita, nós já vimos aqui também. Outra coisa, o tempo profético. Isso é uma coisa mais complicada de você entender. Você tem que reconhecer que os profetas não tinham consciência do elemento tempo nas suas profecias. Isso significa que quando o profeta entrava no êxtase, ele era levado para uma dimensão onde passado, presente e futuro se misturavam. Então ele não entendia. Por isso ele falava de eventos que vão estar muito longe no tempo, mas ele falava como se estivesse próximo. Por causa desse elemento tempo dentro da profecia. Esteja atento também a isso. Né? Para você distinguir esse elemento tempo, você pode fazer algumas perguntas. Olha o que está aqui. A profecia se cumpriu durante a vida do profeta ou não? A profecia se cumpriu durante o tempo do cativeiro ou durante o cativeiro na Síria ou Babilônia? No caso, se foi de Judá ou de Israel. A profecia se cumpriu no tempo da restauração de Judá, depois de 70 anos de cativeiro. A profecia se cumpriu durante o tempo de Judá, após o cativeiro, no período chamado intertestamentário. A profecia se cumpriu nos tempos do Novo Testamento, em relação ao Messias, à igreja ou à nação judaica. A profecia está se cumprindo hoje. Você tem que ver isso. É uma profecia para a igreja. Ou a profecia vai se cumprir nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. A profecia vai se cumprir ainda em eras futuras, no reino de Deus, no milênio, novos céus, nova terra. Essas são perguntas que tem que fazer. Por quê? Profecia sempre está falando do futuro, mas qual futuro? Quanto tempo? Qual época? Daí a importância de você se lembrar daquela questão que nós falamos das dispensações. Compreender qual dispensação se aplica à profecia é fundamental. Por isso, lembre-se desses pontos centrais aqui, esses pontos principais para resumir a interpretação de profecia. Primeiro, a diferença espiritual entre o profeta e o intérprete tem que ser superada. Em outras palavras, o mesmo espírito que estava sobre o profeta tem que estar sobre nós quando lemos a profecia. Isso é o princípio da regeneração. Segundo, a diferença natural entre o profeta e o intérprete também tem que ser superada. Em outras palavras, você tem que saber o pano de fundo, a história, a cultura, a geografia em que aquela profecia foi liberada, para você interpretar apropriadamente. Terceiro, você tem que distinguir entre a profecia que era diagnóstico e a profecia que era prognóstico. Em outras palavras, a profecia que era só uma pregação inspirada e aquela profecia que predizia o futuro. E muitas vezes as duas coisas estão misturadas. O profeta está achando que está falando de algo do presente, está falando de algo do futuro. Ele próprio, às vezes, não tinha consciência completa das implicações daquilo que ele estava dizendo. Quarto, isso é fundamental você entender, as profecias não são sistemáticas. Ou seja, as profecias não são colocadas numa ordem progressiva de acontecimento. Às vezes algo é colocado primeiro, mas vai se cumprir depois. Tá certo? São fragmentos. E outra coisa, essa coisa cronológica, isso é para nós. Mas para o profeta, eu falei para você, estava tudo misturado. E ele via o futuro como se fosse cúmulos de montanha. Parece tudo pertinho um do outro, olhando de longe. Mas, na verdade, havia um grande vale de tempo separando os dois eventos. Tenha isso em mente. Quinto, ao lidar com a profecia preditiva,
você tem que enfrentar em algum momento a questão do seu cumprimento. O que você tem que perguntar? O que o profeta estava falando realmente? E quando foi que a profecia se cumpriu? Né? Se já se cumpriu, então você precisa de estudar essa profecia junto com o cumprimento. Se cumpriu-se em Cristo na primeira vinda, você tem que estudar junto com o cumprimento na primeira vinda. Se a profecia se cumpriu parcialmente, você tem que entender o motivo. Por quê? Isso aqui é outra coisa também que você vai ter que aprender. Profecias, eventualmente, algumas delas, têm mais de um cumprimento. Pode se cumprir mais de uma vez na história. O sentido literal é um só. O cumprimento pode ser mais de um. Se essa profecia ainda não se cumpriu, então você precisa ter muito cuidado e procurar determinar o seu caráter escatológico. Amém? Então essa é a compreensão. Eu sei que os princípios são muitos. Eu sei que falando todos eles de uma vez para você pode dizer assim, mas eu nunca vou conseguir interpretar um texto bíblico. Isso parece que está além da minha capacidade. Preste atenção. Eu não quero, na verdade, que você fique com esses princípios aqui do seu lado toda vez que você vai ler a Bíblia. O que eu quero é que você internalize esses princípios. Que você leia, repita, releia, torne-se tão familiarizados com ele, de tal maneira que quando você for ler a Bíblia, você vai aplicá-los espontaneamente. Você não vai ter que ficar o tempo inteiro olhando uma fórmula. Não estou aqui te dando uma fórmula. Eu quero que você internalize. Quando você colocar esses princípios dentro de você, isso acontece com estudo e muita repetição. Quando você colocar esse princípio dentro de você, você vai espontaneamente aplicá-los e vai conseguir interpretar o texto bíblico com naturalidade, e o que é melhor, com segurança, fazendo uma aplicação correta para a igreja. Você vai ser pastor, você vai pregar todo domingo. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, querido, precisamos ter muito cuidado com o que ensinamos, com o que pregamos, porque vamos ter que prestar conta de tudo isso diante de Deus. Que Deus nos livre de algum dia ensinar algo que leve qualquer irmão ao erro, ao engano, a entender errado aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus disse que tais pessoas serão consideradas mínimas no reino dos céus. Eu não, eu quero receber a aprovação do Senhor. Para isso eu me empenho, eu estudo, eu me esforço para poder entender esses princípios e aplicá-los a cada semana, quando tenho que servir o pão da palavra no meio do povo de Deus. É um prazer, é uma alegria, mas também é uma grande responsabilidade, que eu quero que você inculcar hoje no seu coração. Você precisa ser responsável e ensinar a palavra de Deus como de fato é, como está no coração de Deus. Amém? Fica de pé, é a nossa última aula de hermenêutica, eu quero encerrar orando com você. Pai, ao encerrar esse tempo de ministração desse assunto, quero pedir ao Senhor, dá-nos temor, temor de tomar a Tua palavra, temor de ensiná-la, temor de interpretá-la. Dá-nos dependência no coração, do Teu Espírito, o Teu Espírito que nos guia a toda a verdade. Guia os Teus filhos, guia-os a toda a verdade. Possam eles, ó Deus, de fato, ensinarem a palavra do Senhor, como de fato ela é, como está escrito, segundo o Teu propósito e o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar cada um dos irmãos.